Então, pessoal, vamos com tudo. Já quero iniciar com uma pergunta. Para o investidor de longo prazo, aquele investidor que aplica a estratégia buy hold, faz sentido ou não colocar no seu portfólio ações de empresas small caps? Então, esse é o nosso conteúdo. Vamos responder essa pergunta. Além disso, comentar um pouquinho o funcionamento das empresas de baixa capitalização. São aquelas que têm valor de mercado até 10 bilhões de reais e verificar se faz sentido colocar na carteira de longo prazo ações com essas características. E no final do vídeo vou trazer 3 ações de empresas com alto potencial de crescimento. E primeiro, temos que entender que na maioria dos casos as small caps são empresas de crescimento, que atualmente não têm resultado tão consistente, mas espera-se que com o crescimento dela, ela ganhe mercado, ela aumente os seus resultados e o preço das suas ações tenha uma valorização expressiva. Então, ao se investir em small caps, é isso que se espera. E também, para fazer o seu estudo, para analisar, temos que olhar de maneira diferente do que olhamos para empresas já sólidas, que têm participação majoritária do mercado. Ao olhar para uma small cap, temos que olhar de maneira diferente. Aqui vamos trazer 3 pontos básicos, o que temos que olhar para entender o funcionamento e poder escolher as melhores empresas para o nosso portfólio. Eu quero aproveitar aqui no início e deixar disponível para vocês um relatório da Levante sobre a empresa Vivara. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para baixar esse relatório, ele é gratuito, um relatório completo sobre os resultados de 2020 da Vivara, que é uma small cap que vem apresentando ótimos resultados. Então, para se ter uma exata noção do que é uma empresa small cap, de fazer uma análise adequada, um estudo correto, temos que olhar de forma diferenciada. Não é da mesma forma que olhamos para uma empresa já sedimentada, uma empresa sólida, que tem alto market share. É diferente. Uma empresa já sólida, ela tem previsibilidade, sabemos o que esperar do seu resultado, tem pouca variação no futuro. Já uma empresa de crescimento, uma empresa small cap, tem alta variação dos resultados. Podem vir resultados muito bons, mas também podem vir, inclusive, com prejuízo. Então, por isso que o preço das ações de uma small cap tem tanta variação. E aqui a gente já tem que ter uma cautela pela alta volatilidade que nós temos nos preços das small caps. Para se ter uma ideia, temos inclusive um indicador que mede o desempenho das principais small caps, que é o SMLL, tá? Então vamos aqui fazer uma comparação do SMLL com o Ibovespa. Aqui no gráfico, em linha azul, temos o desempenho do SMLL e também temos em linha laranja o desempenho do Ibovespa. E comparando os dois, podemos perceber que no período de alta, o indicador que mede o desempenho das small caps, o SMLL, ele tem um desempenho maior, ele tem uma tendência de subir mais forte do que o Ibovespa. E nas quedas, da mesma forma, é mais acentuada a queda do que o Ibovespa. Então vocês podem ver aqui, inclusive, comparando as duas linhas do gráfico. O que podemos ter de constatação disso? É que as small caps, os preços das suas ações, são mais voláteis, têm mais volatilidade. E aqui existe um risco de mercado maior. Ao se investir numa small cap, temos um risco maior de mercado, vai ocorrer uma maior variação. E por isso é muito mais simples colocar em carteira empresas sólidas. E ao se colocar empresas de baixa capitalização, small caps, temos que tomar cautela. É claro, um portfólio de longo prazo, ele tem que ter na sua estrutura, na sua composição, tanto empresas sólidas, a maior parte da carteira, e também parte dela com small caps. Para quê? Para trazer o crescimento patrimonial ao longo do tempo. Escolhendo bons ativos, podemos ter um resultado muito bom. Então uma carteira para mim faz sentido com os dois tipos de ativos, tudo bem? E agora vamos olhar o que temos que ter atenção ao se escolher uma small cap. O que temos que analisar, o que temos que estudar. O primeiro ponto para mim faz todo sentido olhar para o setor. Será que esse setor no futuro ele vai ter relevância? Será que vai ter um crescimento desse setor? Ele vai ser importante? Então a gente tem que olhar para o produto e o serviço daquela empresa, ver se esse produto e esse serviço ele tem um diferencial,
ele tem algo que possa trazer uma atratividade no futuro e assim ocorrer o crescimento, como por exemplo o setor de tecnologia. Então uma empresa de tecnologia, ela pode ganhar em escala. Então aquele produto ele pode ser necessário, aquele serviço ele pode ser essencial e a empresa ela ter um crescimento em larga escala e assim ela pode ter um crescimento dos seus resultados no futuro. Então faz todo sentido olhar para o setor, a importância daquele setor no futuro e também do serviço e produto que ela oferece. Será que ela é um diferencial? Será que é uma empresa que oferece um produto que tem um diferencial que lá na frente ele vai ser necessário e ela consiga manter uma alta rentabilidade sobre o patrimônio investido, um alto ROI, e assim a empresa ela vai ter um crescimento nos seus resultados. Então, o primeiro ponto, olhar para o setor e o produto. Ambos têm que ser necessários, tem que ter um diferencial e lá na frente vai trazer o crescimento para a empresa. O segundo ponto para se analisar ao olhar para uma small cap é o market share. Quanto de participação aquela empresa já tem no mercado? Então, nesse ponto aqui, nós temos que buscar empresas que não têm uma alta participação no mercado ainda, que ela tem uma baixa participação, que ela venha ter espaço para crescer e poder assim aumentar os seus resultados, tudo bem? E o terceiro ponto é olhar para os indicadores dessa empresa. Vamos olhar para o indicador de rentabilidade, quanto que essa empresa traz de rentabilidade sobre o patrimônio líquido investido nela, então é o chamado ROI. Também vamos olhar para os indicadores de eficiência, e aqui são as margens da empresa. Será que essa empresa é eficiente? Será que ela pode trazer resultado e no final trazer lucro para o seu acionista? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o endividamento. Vamos buscar empresas com uma boa saúde financeira. Então a empresa não pode ter dívida muito elevada. E se tiver a dívida, ela tem que ser capaz de pagar essa dívida, capaz por meio dos seus resultados fazer o pagamento. Por quê? Porque se tiver empresas muito endividadas, nosso risco aumenta e muito. Por ser empresa pequena, que não tem muita previsibilidade no resultado, pode ter um alto risco quando se tem uma dívida alta. Então, esses são os pontos que nós vamos olhar, os indicadores que nós vamos olhar para as empresas. E aqui nós não vamos olhar para valuation, porque quando a gente olha para o valor da empresa hoje, olhar para o seu dividend yield, para o seu preço sobre lucro, olhar quanto que essa empresa ela está trazendo de lucro em relação ao preço do mercado, não faz muito sentido. Por quê? Porque a empresa hoje ela não tem um lucro elevado. E se eu comparar isso com o seu preço de mercado, muitas vezes seus indicadores são muito esticados. Então ela tem aí o PL muito alto, ela tem o EV sobre EBITDA, o Enterprise Value sobre EBITDA muito elevado, então seu valuation é muito esticado. Então não faz sentido a gente ficar olhando para valuation. Tá vendo como é diferente de olhar para uma empresa já sedimentada, onde a gente olha o valor da empresa? Então aqui nós vamos olhar para uma empresa de crescimento pelos aspectos de eficiência, rentabilidade e endividamento. Não faz sentido olhar para o valuation, tudo bem? E qual que é a primeira empresa que nós temos aqui, que vamos trazer como exemplo de empresa de crescimento, uma small cap que tem alto potencial? Mas antes, eu peço para você, está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos, de relevância, para te ajudar nos investimentos. E também já deixa o seu like. Vamos aqui verificar qual que é a primeira empresa que trazemos como exemplo de small cap. E é a Qualicorp. A Qualicorp ela atua no setor de saúde. Ela faz a intermediação da venda de planos de saúde. Então, entre o cliente e as seguradoras, está aqui a Qualicorp e ela faz essa intermediação. E ela tem de valor de mercado atualmente 8 bilhões. Então é uma small cap, ela está abaixo da classificação, abaixo de 10 bilhões. E para mim tem o potencial de se investir na Qualicorp pelo seu potencial de no futuro crescer a população idosa. E ao se crescer a população idosa no Brasil, tem potencial de os seus resultados aumentarem. Tá? Então faz o sentido aqui de olhar para o setor de saúde, que ele é um setor que para mim faz todo sentido de no futuro ele ser necessário. Com o envelhecimento da população, ele vai ser um setor
muito útil, muito necessário para a sociedade. E assim a empresa ganhando um market share nesse espaço, a empresa vai ter o crescimento dos seus resultados, tudo bem? E agora vamos olhar um pouquinho para os indicadores da Qualicorp. O que a gente pode perceber aqui? Nos seus indicadores de eficiência, a empresa ela tem a margem bruta de 80%, a margem EBITDA, que é a margem operacional, 48%, e a margem final de 19%. Então ela tem uma margem líquida muito boa, uma empresa que mostra que ela tem eficiência no seu resultado. E agora nos indicadores de rentabilidade, é uma empresa que ela apresenta um ROI, um Return on Equity de 23%. Então é uma empresa que é rentável e eficiente, está dentro de um setor que é importante. Para mim faz todo sentido investir na Qualicorp. Lembrando que isso aqui não é uma indicação de compra ou venda, tudo bem? Qual que é a segunda empresa que eu entendo que é uma small cap de potencial? Para mim é a Vivara, código de negociação Viva3. Então a Vivara está no setor de consumo, ela é a maior rede de joalherias do Brasil. Ela tem mais de 260 lojas espalhadas por 24 estados no país, tudo bem? Qual o potencial de crescimento? Uma empresa que está aumentando seus negócios digitais, está aumentando as suas redes de loja, com a reabertura dos shopping centers, pode ser que ela traga um aumento dos seus resultados. Então, esse aqui é o potencial que eu enxergo na Vivara. Então, o valor de mercado da empresa está em atualmente 5,8 bilhões. Vamos olhar para os indicadores da Vivara? Então, ao se olhar aqui para os indicadores, e se eu olhar para o valuation, como eu falei lá no início, olha o PL da Vivara, está em 40. Então, estamos pagando 40 vezes o que ela tem de lucro. É um PL muito esticado. Então, quando a gente olha para os indicadores de valuation, não faz sentido. Vamos olhar para os indicadores de eficiência. Ver aqui as margens da Vivara. A Vivara começa com a margem bruta de 68% e chega numa margem líquida de 14%, tá? E também, vamos olhar agora para os indicadores de rentabilidade. Ela tem um ROI de 12,5%. Essa é a rentabilidade sobre o patrimônio investido. E o endividamento da Vivara. Se a gente olhar aqui, a Vivara ela tem mais em caixa, ela tem 530 milhões em caixa, enquanto ela tem uma dívida bruta de 390 milhões. Então, ela tem uma dívida líquida negativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Então, ela não tem endividamento, tudo bem? Então, é um aspecto positivo, uma empresa que apresenta eficiência, rentabilidade, um baixo endividamento, está num setor que tem um potencial de crescimento. Então, ela junta também uma questão aqui de ser interessante para se investir, uma small cap que apresenta um potencial de crescimento. E a terceira e última empresa que a gente traz aqui como exemplo é a Melius, código de negociação Cash 3. E a Melius ela está no setor de tecnologia. E qual é o produto e o serviço da Melius? Ela faz vendas digitais e oferece produtos diferenciados aos seus clientes. Inclusive ela oferece a opção de cashback, que é a venda com retorno em dinheiro para os clientes. Então existe uma expectativa que esse setor no futuro, que esse produto seja muito necessário e ela pode ter um crescimento dos seus resultados, por ser também uma empresa de tecnologia, ok? E o valor de mercado da Melius está atualmente de 3,8 bilhões, tudo bem? Vamos olhar os indicadores da empresa? A empresa, como eu disse, olha o indicador de valuation, o valor da empresa atualmente. Preço sobre lucro. Ao se investir nessa empresa, pagamos quase 200 vezes o que ela traz de lucro. É um indicador de valuation muito esticado. E o preço sobre valor patrimonial? Quanto estamos pagando na empresa em relação ao seu patrimônio? Mais de 10 vezes, 10,8 precisamente. Então, os indicadores de valuation são esticados. De outra forma, vamos olhar aqui para os indicadores de eficiência. Ela tem uma margem bruta de 22%, chegamos numa margem líquida de 15%. E o indicador de rentabilidade? Ela tem um ROI atual de 5,5%. Agora, o indicador de endividamento. Ela tem uma dívida líquida negativa, ou seja, ela tem mais em caixa, ela tem 331 milhões em caixa, enquanto tem muito pouca dívida, tem um pouco mais de 200 mil reais
de dívida. Então é uma empresa que ela não tem endividamento e assim reduz o risco de se investir nessa empresa. E agora, a minha opinião sobre investir ou não em small caps. Claro, faz todo sentido ter small caps em um portfólio de longo prazo, mas por ter mais risco envolvido nesse tipo de investimento, eu teria menos da minha carteira nesse tipo de ação. Eu teria empresas mais sólidas e pouca parcela do meu portfólio eu alocaria em empresas com essas características, tudo bem? Por ter, é claro, um risco maior envolvido, mas no longo prazo nós podemos compor de maneira eficiente empresas, fazendo uma diversificação, nunca concentrando em uma small cap só, e tendo algumas delas, para quê? Para diversificar o risco e tentar potencializar o ganho, a construção do patrimônio no longo prazo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Também compartilhe o vídeo com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!